Fala galera, Marcelo do blog Criar Design, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou criar um tutorial aqui bem legal que muitos fotógrafos e designers utilizam. Quando você pega uma revista, por exemplo, e você vê uma foto de uma modelo e essa foto ela não é tão saturada. E ela possui, por exemplo, os pontos brancos, né? As altas luzes da imagem, elas têm um destaque, e aí os pontos escuros também, né? A imagem possui um contraste muito legal por causa dessa valorização dos brancos e também dos pretos, né? Mas na verdade eles ficam ali mais apagados e tal, e isso proporciona um contraste legal. Então eu vou mostrar duas maneiras de fazer esse tipo de efeito, ok? Então primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês a imagem tratada, né? Uma imagem que eu fiz e a imagem original. Então essa aqui que vocês estão vendo dessa modelo é a imagem original. E essa aqui é a imagem tratada, a imagem pronta, tá vendo? Então eu destaquei alguns pontos claros da imagem e aí também os pontos escuros para criar esse contraste, essa diferença. Então olha só, antes e depois. O olho também, né, os dentes e tal, então dando esse efeito de revista mesmo, ele é bem utilizado em revista, tá bom? Então, gente, aqui na verdade eu também fiz correção tonal, correção de cores. Então, para que esse tutorial não fique muito grande, depois eu faço um outro tutorial falando apenas de correção de cores, tal, e as ferramentas para isso. Tá joia? Então vamos lá. A gente vai pegar a nossa imagem original, tá? E aí primeiro passo, deixa eu até deletar aqui o tratamento que eu fiz, para não atrapalhar o entendimento. Então, beleza, então eu tenho aqui a minha imagem, né, a camada onde está a minha imagem, e aí a gente vai trabalhar com o quê? Com as curvas, tá? Com aqui os curves. Então, ó, cliquei aqui, aí tá vendo? Ele me mostra, ó, lembrando que quando eu clico, ele já me mostra o layer de ajuste em cima da minha imagem, tá? Então, eu vou pegar e valorizar e trazer aqui, ó, as altas luzes, tá? Então, tá vendo que a imagem está clareando? Então, ó, eu não quero perder muitos detalhes, tá? Então, eu vou pegar um ponto aqui, ó, bacana. Aqui eu já acho que tá legal, tá? Então, ó, ela clareou bastante. Se você tirar a visualização, olha a diferença. Ok? Então, legal. E aí, esse layer de ajuste, eu vou colocar, vou nomeá-lo como claros. Ok. E vou ocultar, tá? E vou criar um novo layer de curvas. Beleza. Aí, esse layer, eu vou fazer o quê? Eu vou intensificar as baixas luzes, né? Vou escurecer a minha imagem, tá? Então, beleza, ó, acho que assim tá legal, ok? Então, olha só, a foto original e aí com as baixas luzes, tá? Maravilha. Então, o próximo passo é fazer o quê? Gente, aqui, quando ele cria o layer de ajuste, atrelado a esse layer, eu tenho uma máscara, tá? Quando ele aparece esse quadradinho aqui e tal, isso aqui é uma máscara. E aí, para entender máscara, nós temos dois fundamentos que são importantíssimos. O branco, a cor branca, ela revela a máscara. E a cor preta oculta a máscara, tá? Então, olha o que acontece. Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa máscara. Então, em vez de branco, ela vai ficar preta. E aí, quando ela ficar preta, ela vai ocultar
o efeito que eu trabalhei aqui, que na verdade foi, né, o contraste aumentando a claridade da imagem e essa aqui, né, aliás, desculpa, a gente vai ter também aqui que escrever escuros, tá? Só para identificar a layer, tá bom? Então olha só, como é que eu inverto essa máscara? No Mac você utiliza o Command I e no PC o Ctrl I, tá? Então, ó, tá vendo? Quando, tá vendo que ele mudou aqui para preto? Então ele ocultou os escuros, né? Quando eu escureci a imagem, eu coloquei esse layer de ajuste, então ele ocultou esse efeito. E eu vou fazer o mesmo com os claros, Command I. Aí os dois ficaram pretos, né? A cor preta aqui na máscara, ocultando aquele efeito que eu havia feito, e ele está mostrando agora para mim somente a imagem original, tá? Então, qual é o nosso objetivo agora? É os pontos claros ficarem mais claros e os escuros um pouco mais escuro, para dar aquele contraste da nossa imagem, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o pincel, tá? E eu não vou pintar em cima da imagem. Eu vou editar a minha máscara, tá? E aí, assim como a gente disse que o branco revela e o preto oculta, é partindo desse fundamento que a gente vai editar a nossa imagem, tá bom? Então, gente, olha aqui, os colchetes, né? Colchete esquerdo, ele diminui o tamanho do pincel e colchete direito, ele aumenta, tá? É um atalho bem útil aí. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar primeiro os highlights, né, as altas luzes. Então, olha só, eu vou vir aqui em claros e vou editar os claros. Tá vendo? A opacidade aqui, se eu colocar 100%, só para vocês verem, esse daqui, gente, olha, isso aqui é importante dizer. Tudo que aparece aqui em cima são as propriedades da ferramenta que eu tenho selecionado. Então aqui, como o meu pincel está selecionado, na parte superior aqui nessa barra, ele mostra o que? As propriedades dessa ferramenta, tá? Então quando eu falo de opacidade, eu estou falando de opacidade do pincel. Tá? Então se eu colocar 100% nos claros, olha o que vai acontecer. Tá vendo só? Vai ficar muito claro. E não é isso que a gente quer. Então, o que eu vou fazer para criar, para alcançar o efeito que eu quero, porém com uma suavidade que permita que a imagem permaneça natural? Eu vou pegar aqui a opacidade e vou colocar em 10%. Opa, 10%. Pronto. E aí eu vou retocando, então, as áreas claras da imagem, tá? Então, olha só, aqui na testa da modelo, tá vendo? Eu vou descer aqui para o nariz. Lembrando, gente, que, por exemplo, eu tenho 10%. Porém, se eu passo uma vez o pincel e depois passo novamente, ele multiplica, tá? Então, se eu passar mais uma vez aqui, olha só, eu, na verdade, trabalhei com 20%. Tá? Então, aqui na bochecha, ó, vou trabalhar também um pouquinho de luz. Tá? Ó, aqui, tá vendo só? Que tá batendo uma luz bem atrás aqui do queixo dela. Aliás, próximo à nuca, né? Perdão. E aí aqui, ó, também eu vou trabalhar esses pontos claros. Aqui no braço também eu quero fazer um efeito. Então, ó, eu vou aumentar um pouquinho o meu pincel. E olha só. Vou dar um destaque maior para essa área do braço. Aqui embaixo também. Legal, então os brancos, eles já estão ok. Ó, aqui também eu vou trabalhar no dente dela para dar
né, um efeitinho mais bacana. Pronto, destaquei. Aqui o olho também eu posso, né, destacar, fica bem legal, fica mais chamativo, né, mais claro. Ó, aqui na orelha. E no cabelo também é legal, tá vendo? Esses pontos onde são mais claros, dá um destaque, fica um efeito bem jóia. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as áreas escuras, tá? Ah, gente, ó, só lembrando, tá vendo que eu falei que o branco revela e o preto oculta? Olha só, quando eu passei aqui com a cor branca nessas áreas e ele revelou e eu editei a máscara, ele mostra isso na máscara. Tá vendo só? Que aqui não está totalmente preto como está aqui nos escuros, né, nas baixas luzes. Então, olha só, ele me mostra essas alterações. Então, vamos agora para os escuros. Vou aumentar meu pincel, tá? 10% também. E aí eu vou passar aqui, ó. Olha só. Estou escurecendo essas áreas da imagem. Aqui, ó. No braço dela. Vou diminuir um pouquinho, passar aqui em volta, aqui em cima, né? Então, ó. Deixa eu ver onde mais aqui, aqui no pescoço, tá? Então, beleza. Olha a diferença, tá vendo? Agora eu editei a máscara, ele mostrou aqui o que foi revelado. E aí, para a gente visualizar como era a nossa imagem e como ela ficou, o que eu faço? Eu seguro a tecla Alt no PC ou Option no Mac e vou clicar aqui só no layer, né, na visualização aqui no olhinho, no layer da minha imagem original. A hora que eu clico, olha só como era e como ficou. Viu só? Então você deu ali um destaque, né? Bem bacana. Ó, nos escuros também, por exemplo, se eu editar o cabelo dela, a parte mais escura, eu consigo ter esse destaque, né? Essa luz em alguns pontos. Então, se você quer fazer um cabelo com luzes no Photoshop, você já sabe como é que é. Ok? Bom, bacana. Então a gente conseguiu aqui o nosso efeito, né, de contraste e tal, de luz e sombra. Aí, gente, uma coisa interessante que é muito utilizado é um layer de ajuste que chama Vibrance, né, vibração, que eu posso tirar um pouco a saturação das cores para dar mais aquela cara, né, da imagem que eu mostrei para vocês no início. Então, olha só, se eu vier aqui em vibração e ó, tirar um pouquinho, olha só. Bacana, eu eliminei aquele excesso de amarelo, né, de vermelho, tal, que estava na imagem, e ela ficou bem mais interessante, né, preservando mais os detalhes da imagem e tal. E olha só, sempre visualizando o antes e o depois. Antes, depois. Né, nossa imagem já mudou bastante. E aí, o tchan agora da imagem, que a gente vai mexer, vai ser o quê? O olho da modelo. Ela tem olhos lindos, né? Claros, olhos claros. Então eu vou pegar e vou trabalhar aqui também o claro e o escuro nos olhos dela. Então olha só, venho aqui em claros, pego a ferramenta de pincel para a gente fazer edição, né? Diminuo o tamanho do meu pincel e olha só, vou dar um destaque bem bacana aqui nos olhos dela. Ok, já destaquei. Vou destacar o outro aqui. E aí eu vou pegar os escuros e passar aqui na borda dos olhos dela
para criar esse contraste. Tá? Para quem faz maquiagem digital, também isso é muito utilizado se eu quiser destacar, por exemplo, alguns pontos, né? Então aqui em cima, né, da pele, ó, só que 10% vai demorar muito. Então eu vou fazer o quê? Eu vou jogar 50%, por exemplo, e ó, vou destacar um pouco mais, como se fosse uma maquiagem aqui, tá vendo? Ó, a sobrancelha dela. Olha lá. Já destaquei a sobrancelha. Vou destacar aqui um pouco, aqui em cima, né, dos olhos. Tá, gente, aqui também eu tô fazendo rapidinho, tá? Então vocês me dão um desconto, né? Isso daqui levaria um tempinho para editar, para deixar um negócio bem bacana. Então, ó, só escureci esses, né, o olho dela e tal, para dar um contraste maior. E aí está pronta a nossa imagem de hoje. Olha, mostrando como ela era antes e depois. Note a diferença nos olhos. Né? Então fica bem bacana e você pode utilizar isso para várias ocasiões, né? E conseguir sempre um efeito bem interessante. Ok? Então espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, comentem, acessem o blog e deixem lá o comentário de vocês, porque isso ajuda muito. Postem as dúvidas, que eu respondo sempre que eu conseguir, e espero que eu tenha colaborado aí para o crescimento profissional de vocês. Obrigado, até a próxima.